ei, som. Glória a Deus, som, ei. Som, ei. Teste, 2, som, ei. Ei, som. Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nessa tarde, que o Senhor Jesus possa estar trazendo bênção na tua vida, que as bênçãos, através da saúde, através das bênçãos que Deus tem nos concedido, e pela sua graça e sua misericórdia. Mais uma vez, estou aqui para trazer a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, para que é o poder da salvação de todo aquele que nele crê, porque a salvação ela foi para todos, não foi limitado só para um grupo de pessoas, mas a salvação é para todos, aquele que nele crê, que entrega a sua vida para Ele, que se dedica a Ele e vive para Ele. Porque Jesus Cristo, Ele é justiça. E a justiça de Deus já foi feita na cruz, quando Ele se entregou a sua vida, entregou, se humilhou, entregou a sua vida por todos. Por isso que a salvação é para todos aqueles que nele crê. E se ele morreu e ressuscitou, é porque a justiça foi feita. E a justiça foi através da sua morte, do seu derramamento de sangue. Porque o homem, toda a nação, ela se havia se perdido, se contaminado e havia sido condenada por causa do pecado. Houve a separação de Deus para com o homem, e só através da justiça de Deus, que foi sua morte, a morte de cruz, que aniquilou uma condenação que foi herdada pelo primeiro casal ali no Jardim do Éden, Adão e Eva. Pela sua desobediência veio o pecado e a condenação para o mundo, e só através do derramamento de sangue que nós podemos ser salvos. E a salvação, como diz o Evangelho de Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo, escrevendo para os romanos, dizendo essas palavras, porque Deus, Ele já tinha um povo escolhido, que era o povo hebreu. Esse povo seria escolhido para ser exemplo, para ser uma nação, para mostrar para o mundo inteiro
que Deus era o Todo-Poderoso, o Deus único, onde havia muita desordem, muito pecado, mas o próprio povo que Deus escolheu rejeitaram. E as cartas foram escritas para os romanos, assim para todos. E essa palavra chega para nós nos dias de hoje, que a salvação ela vem pelo poder de Deus para todos aqueles que nele crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz a Escritura. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi escrito para que nós possamos viver. O Evangelho de Jesus Cristo foi deixado para que nós possamos ler, meditar na sua palavra e viver a palavra de Deus, que é o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa, mas é servir a Deus. Porque Jesus Cristo, ele disse no Evangelho de João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus Cristo, com a sua morte e a sua morte de cruz, que nós podemos chegar a Deus. Porque a separação por causa do pecado, houve uma separação da raça humana, todos foram separados por o pecado vindo do jardim do Éden, através de Adão e Eva. E houve essa separação. Mas Deus, pela sua justiça, Ele mesmo saiu do seu trono, da sua glória, e se fez homem. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo simplesmente para ver um sacrifício. Porque antigamente as pessoas só poderiam ser perdoadas dos seus pecados através de sangue de animal. Mas isso não foi suficiente. Tinha que morrer o próprio Deus, Jesus Cristo, feito homem, para que a justiça dele pudesse aniquilar o pecado. Mas o pecado, ele continua no mundo até nos dias de hoje. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, nós temos que conhecer as Escrituras, porque é o poder de Deus. Porque sem conhecimento, as pessoas ainda vivem numa vida errada, numa vida totalmente fora dos planos de Deus. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejam salvos. Somente através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus, pela sua obra maravilhosa, pelo teu sangue derramado, aonde que nós temos mais uma oportunidade de ser salvo.
E só através do arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação. Sem conserto de vida, não há salvação. O ser humano, ele pode levar uma vida totalmente errada, mas através do conhecimento das Escrituras e da Palavra de Deus, ele tem que retornar, tem que conhecer e se arrepender e viver de acordo com como Deus quer, porque o preço já foi pago pelo próprio Jesus Cristo. Ele veio nesse mundo sem nenhum pecado. Jesus não tinha nenhum pecado, mas ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e foi cravado ali na cruz. Ele foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele vive e reina para todo sempre, esperando que todos se arrependam para que possa alcançar a salvação. No Evangelho de Mateus 4,17, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Está tudo pronto. Jesus Cristo, ele viveu até seus 33 anos aqui nessa terra. 3 anos ele pregou, ensinou, e ele voltou para o Pai. Ele escolheu os seus discípulos, escolheu aqueles homens separados, ensinou. Ele disse para os seus discípulos, está no Evangelho de Marcos 16:15. Jesus disse assim: ide pelo mundo todo e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso que a palavra tem que ser pregada, por isso que o Evangelho tem que ser anunciado, para que as pessoas crêem que existe um Deus, que existe um único Deus que pode trazer salvação para esse mundo, para as pessoas. Mas isso, a salvação só acontece através do arrependimento. O sacrifício de cruz já foi feito por Jesus. E não adianta você ignorar as palavras de Deus, porque você já está sendo culpado. Porque o Evangelho de Mateus 8:32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só através de conhecendo as Escrituras que as pessoas vão deixar uma vida errada, uma vida cheia de pecado, para viver de acordo com o próprio Deus quer. Porque sem arrependimento, sem renúncia, não tem como chegar a Deus. Porque vai chegar um dia que tudo vai se acabar. Vai chegar um dia que isso aqui vai ser tudo destruído. Vai chegar um momento da morte para todos. Vai chegar o dia que o fogo de vida vai ser tirado. Mas a pergunta é: quando esse dia chegar, como está a sua vida na presença de Deus? Porque Jesus Cristo, ele disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Talvez você está levando uma vida totalmente desordenada, uma vida totalmente fora dos planos de Deus. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas vivem numa correria do dia a dia, preocupação com muitas coisas, e aí vem a doença, vem o estresse, vem a depressão, e as pessoas cada vez mais doentes. É o que está acontecendo. Os dias estão se passando muito rápido, os sinais estão acontecendo, porque a Bíblia está se cumprindo página por página. A Bíblia está se cumprindo página por página. Todas as profecias estão se cumprindo. Por isso que nós temos que conhecer, para que nós possamos viver de uma forma que agrade a Deus. Que a palavra de Deus fala que esse mundo já é do maligno. Esse mundo, quem domina ele é o inimigo. Mas quem confia em Deus, viva a vida sossegada, viva a vida em paz. Por isso que nós temos que voltar para Jesus, aceitar Ele como o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que nós possamos ter momentos que nos restam em paz com Cristo. Porque esse mundo só tem tribulação, esse mundo só tem maldade, onde as pessoas só querem ver o mal da outra, onde as pessoas são mentirosas, enganam, mentem, e cada dia está pior. A maldade continua cada vez mais no coração do homem. Onde o inimigo trabalha dessa forma, para trazer maldade nesse mundo. E nós temos que estar atentos para a cilada do inimigo. E a palavra de Deus fala para que nós possamos examinar as Escrituras e conhecer a palavra, para que nós possamos ser libertos das ciladas do inimigo. Só por curiosidade, dar uma olhada naquela loja ali, naquela secaria. Glória a Deus. E Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuideis de ter nela vida eterna, e ela que testifica de mim. Somente através de conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, que testifica quem é Jesus, quem é o Salvador desse mundo perdido. E nós temos um escape em nossas vidas, ainda, porque vai vir a destruição, vai vir esse mundo. A palavra de Deus fala que não vai ser mais em água, vai ser em fogo. E isso está próximo para chegar. Está próximo. E nós temos que ficar atentos com os sinais que vêm acontecendo, porque a Bíblia mostra cada dia mais o fim está próximo. Eu queria deixar uma mensagem, uma palavra que se encontra em 1 Pedro 13, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se
vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, assim como eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Jesus Cristo, através da sua palavra, vinha nos orientando. Através do apóstolo Pedro, seu discípulo, escolhido por Jesus Cristo, depois da sua morte, que ressuscitou Jesus Cristo, ele voltou para a sua glória, para o seu trono. Como eu já disse, ele deixou seus discípulos para trazer a mensagem da graça e da esperança. E ele disse: portanto, cingindo os teus ombros de vosso entendimento, sede sóbrio, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo: a obra de Deus já foi feita, a obra de Jesus Cristo já foi feita. Pela sua graça e pela sua misericórdia, ele veio sem pecado nenhum. Jesus Cristo não tinha pecado, mas ele mesmo se ofereceu como sacrifício para a remissão das nossas dívidas com nossos pecados, adquirido por a desobediência de Adão e Eva. Então Pedro está dizendo: esteja atento, porque a obra já foi feita, o sacrifício de Jesus já foi feito. O que vocês temos que fazer hoje, nós temos que fazer, é andar vigilante. O que é andar vigilante? É fugir das coisas mundanas, fugir dos nossos próprios interesses carnais e olhar para a obra e o sacrifício de Jesus que foi feito e viver em santidade. E ele diz ainda: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ele quis dizer: vocês conheciam, vocês viviam no pecado, na desobediência, mas agora está sendo revelado a verdade, está sendo revelado os ensinamentos, está sendo anunciado o Evangelho. Como a sua palavra disse o seu discípulo: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Eu não estou aqui pregando a não ser o Evangelho de Jesus Cristo e a palavra de Deus, para todo aquele que nele crê, para que a sua salvação seja alcançada. Ele diz: não vivei mais em pecado, em desobediência, porque isso que vocês faziam antes, vocês já não podem mais fazer. A ignorância de vocês deixava vocês viver do jeito que vocês queriam, das suas próprias vontades. Mas de hoje em diante vocês têm que viver na verdade, em espírito, abandonando as obras carnais. Porque sem arrependimento, sem conserto de vida, não há salvação. É assim que diz as Escrituras. Não tem como chegar a Deus, ao Pai, de uma maneira que vive na ignorância.
Por isso que tem que ter o arrependimento, tem que ter conserto, tem que ter mudança de vida, para que sua vida possa ser transformada através do Espírito Santo de Deus. Porque o sacrifício já foi feito, o derramamento de sangue já foi feito por Jesus Cristo. Agora só cabe a mim e a você se consertar na presença de Deus, se arrepender, porque Jesus Cristo está às portas, está voltando. Ele disse: a ignorância de vocês, ele quer dizer que vocês não conheciam, mas hoje vocês conhecem a verdade, vocês conhecem os meus mandamentos, a minha vontade e a minha lei, e a lei do Senhor é essa: amar ao Senhor teu Deus acima de tudo, do teu entendimento, e acima de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. O difícil é as pessoas amar o seu próximo, porque hoje só há inveja, corrupção, mentira. É um querendo ver o mal do seu próximo de qualquer jeito. Mas ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Que Deus, Jesus Cristo, ele veio, como eu já disse, aqui nesse mundo, sem pecado algum. Jesus Cristo nunca pecou. Não havia pecado em Jesus Cristo. Mas ele pagou um preço muito caro. Jesus Cristo pagou um preço muito caro, que foi seu sangue, que ele derramou na cruz, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. E ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em vossa maneira de viver, deixando a imundícia desse mundo, que esse mundo está podre, esse mundo está uma desordem, é que as pessoas não querem ver isso, não percebem, mas esse mundo está de uma maneira como havia em Sodoma e Gomorra. Era uma cidade essa cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade que o pecado tomava conta dessa cidade. A pior desordem que existia naquela época. Essa cidade estava ali na prática de todo tipo de pecado e desobediência. E Deus disse que ia destruir aquela cidade. E destruiu. Mandou fogo do céu e matou todos. Destruiu todos. E sobrou apenas Ló e suas duas filhas, que era o sobrinho de Abraão. É isso que vai acontecer neste mundo.
meu Deus, meu Pai, ao Filho, a vida da tua vida, temos a sempre, Senhor, atacado, algo, muitas das vezes é uma vida que vai ficar. Olha esse momento, Pai, foi que Senhor, estender tuas mãos, ó Pai, e às vezes, Pai, não tem para tomar nenhuma decisão precipitada. Mas o Senhor vem trazendo, vem calmaria, vem trazendo, Senhor, segurança, que ela possa ter uma resposta maravilhosa. E através, Senhor, do teu poder, do teu Espírito, dela, e dando sabedoria para ela, e abrindo os olhos dela, dando seguimento para que ela não tome uma decisão precipitada. E que eu venha trabalhar, Senhor, para que tudo termine bem, seja da tua maneira. E muitas das vezes a nossa vontade não é a tua vontade. Porque eu quero ganhar as duas, por isso que falo. Não vá, porque talvez, muitas das vezes, Deus está trabalhando de forma que você não vai entender. Amanhã, depois, você vai entender por quê. Tá bom? Você vai entender por quê isso está acontecendo. Se for para voltar, Deus vai trabalhar. Se não for, deixa de tentar. Tá? Glória a Deus. Jesus Cristo continua sendo o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus para todo sempre. Ele continua fazendo milagre, realizando poder através do Espírito Santo. E Jesus Cristo, ele sempre quis o melhor, mas o inimigo sempre quis trazer confusão na vida das pessoas. Mas nós temos que crer e confiar somente em Jesus. Entregar nossa vida para Ele, confiar nele, porque tudo Ele pode. Nós não podemos fazer nada, mas somente Jesus Cristo tem o poder de fazer em nossas vidas. E ele diz, continuando, ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, 16, diz assim: portanto, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. A vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo é que todos se arrependam, todos tenham consciência da sua vida, da maneira que vive, se arrependam dos seus pecados e tenham uma vida santificada na presença do Senhor. Porque sem arrependimento, sem conserto de vida, é viver num mundo de ilusão e uma vida perdida. Uma vida que não leva a nada. Ou aliás, leva para a condenação. E a própria palavra de Deus fala que existem dois caminhos: céu e inferno. Dois caminhos. E nós temos que escolher para onde nós vamos enquanto vivemos. Através do quê? Através das nossas atitudes, da maneira que nós vivemos. A escolha é aqui. Não tem outra maneira. Porque após a morte, não tem mais como se arrepender. Após a morte, cada um vai aguardar o seu julgamento. Cada um vai receber uma sentença. Porque no livro de Mateus 9:27 está escrito: está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Após isso, segue-se o juízo. Não tem missa de sétimo dia, não tem purgatório, não tem nada disso. A Bíblia fala: está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Pode ser, pastor. Amém. Deus abençoe. Após a morte, segue-se o juízo. E depois, todos vão ficar diante de Deus.
o próprio Jesus vai receber uma sentença. E ali vai ser decidido para onde cada um vai, de acordo com as suas escolhas ainda nesse mundo. Ou é céu, e a Bíblia fala, ou é céu ou é inferno. Por isso na sua palavra ele diz: porquanto está escrito, sede santo, porque eu também sou santo. Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus, ele veio aqui nesse mundo somente para ser exemplo para nós, enquanto nós viver, para viver da forma que ele viveu. Mas é difícil. Você pode falar, é difícil. Não é fácil, na verdade. Mas também não é impossível. Por isso que nós temos que tomar decisões, se converter dos seus maus caminhos. E ele disse assim: e se invocai pelo Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Ele está dizendo: vai haver um julgamento segundo a obra de cada um. Cada um vai pagar pelos seus atos e as suas atitudes. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Devemos somente adorar a Jesus Cristo. Devemos glorificar somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Devemos adorar somente aquele que criou os céus e a terra, toda a natureza, tudo que existe por Jesus Cristo. E como você quer dividir a glória de Deus por outra coisa? Jamais. E a Bíblia diz que Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou você abandona os seus atos, as suas escolhas, e tem Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, adorar somente Ele, servir somente Ele, ou você vai continuar no erro, e após a morte, não vai ter mais desculpa. Não tem mais desculpa após a morte. O arrependimento é para hoje, enquanto você vive. Enquanto você vive, é o tempo de se arrepender. Ah, vou curtir mais um pouco. Será que vai dar tempo? A Bíblia fala do homem que tinha muitas fazendas. A Bíblia fala que esse homem tinha seus celeiros cheios de cereais. E ele plantou. E a colheita dele a produção foi muito grande. E ele disse que ia derrubar aquele celeiro e fazer outros novos, para guardar mais semente. E ele disse: eu vou folgar, a minha alma vai sossegar, porque eu vou ter mantimento para muitos anos, eu vou gozar da minha vida, sossega minha alma. E à noite ele teve uma revelação, um sonho, que o próprio Deus disse a ele: será que você vai ter oportunidade de gozar tudo que você tem? E se a morte vier hoje, como você vai gozar de toda a sua riqueza, os seus bens? Por isso que muitos hoje confiam em bens, confiam no dinheiro, confiam nas suas riquezas, tudo em vão.
A Bíblia fala que a ferrugem e a traça vai comer tudo. Acha que a sua riqueza, o seu dinheiro, a sua ganância, você vai conseguir comprar essa salvação? Jamais. Porque no céu não entram essas coisas terrenas. Só vai entrar aqueles que for limpo de toda essa imundícia desse mundo. Porque a Bíblia fala que nossos corpos vão ser transformados. E o salvo vai morar eternamente com Deus. E os impuros, os incrédulos, os que não se arrependem dos seus pecados, que não querem ter uma nova vida, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala que é a segunda morte. E a Bíblia fala que ali vão queimar por toda a eternidade. E os salvos vão viver eternamente para Cristo. Por isso que a importância de vocês fazer a sua escolha. A importância de você tomar uma decisão. Quem você quer servir? A um Deus Todo-Poderoso? Ou inimigo? O diabo. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz o maligno. Mas Jesus Cristo veio para buscar os seus. Os que se arrependem e vivem de acordo com a sua vontade. E a palavra de Deus está se cumprindo. E a palavra de Deus vai se cumprir. Porque Jesus Cristo, Ele foi para a sua glória. E deixou tudo escrito. Para que nós possamos viver e obedecer. E segundo Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Por isso que nós temos que ler as escrituras, conhecer a verdade, porque sem conhecer a verdade, você está ainda caminhando nas trevas, você ainda continua caminhando sem entendimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro de Tiago diz assim, 1:22: tornai-vos, pois, praticar da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando vós a vós mesmos. Por isso que nós temos que ler as Escrituras e não deixar somente no ler, mas meditar e viver a palavra de Deus. Que as Escrituras dizem assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, mas bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Não adianta você só ouvir ou ler, tem que praticar. Praticar a palavra de Deus. Porque a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. No Evangelho de João 1 João 1,9 diz assim: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A justiça de Deus já foi feita, mas a injustiça do homem ainda continua. A justiça do homem continua porque não quer se arrepender, não quer se confessar seus pecados
e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E continua no erro, na imundice e no pecado desse mundo. Aonde que leva a separação do Criador? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55:6. Em nenhum outro há salvação, porque também abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Somente Jesus Cristo. Não tem salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Somente em Jesus. Não adianta você trocar Jesus por outros deuses. Não adianta você estar adorando imagem de escultura, porque isso aí não vai te dar salvação. Somente Jesus Cristo. Vamos com Jesus. Somente Jesus Cristo que vai te salvar. O sacrifício já foi feito. O derramamento de sangue já foi feito por Jesus. Agora a escolha é sua. Meu outro amigo morreu. Eu tô com A escolha é sua. Faça a tua escolha ainda hoje. Porque Jesus Cristo está voltando. Assim diz as Escrituras. E vai pegar esse mundo de surpresa. Que estão rejeitando Jesus. Não quer saber do Evangelho. Eu não quero que o Santão morre, não. A palavra de Deus fala em Mateus 3:2. Vai para Jesus agora. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus Cristo não avisou, não deixou dia nem hora, mas Ele disse que vai voltar. Ele já voltou. Eu vi ele faz poucos dias. Faz 8 dias. Ele vai voltar. Mas considerei isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso esteja vigilante. Esteja vigilante. Porque ele não avisou e nem vai avisar quando ele vai voltar. O que vai acontecer é que ele vai vir nas nuvens e vai levar somente os seus. Vai levar somente os seus filhos. Aquele que não for dele vai ficar nesse mundo aqui somente para ser perseguido pelo anticristo. Onde vai ter muito sofrimento. E muitos não estão acreditando mais na volta de Jesus. Muitos não dão mais conta. E continua zombando. Continua duvidando. Mas você não está mais fora do conhecimento. Você está sabendo da verdade. Você está sabendo que Jesus Cristo lhe deixou as Escrituras. Leia. Leia as Escrituras. Medita na palavra. Conheça Jesus Cristo. Porque Ele é, sempre foi e sempre há e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Sempre. Nunca houve nem haverá outro Deus a não ser Jesus Cristo. Por isso se converta. Não tem pecado nenhum, não. Se converta dos seus pecados e volte para Jesus. Arrependa, porque Jesus Cristo está voltando. Aí você não recorda. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aquele lá, eu nunca deixou de amar. Ele sempre foi meu amigo, eu lembro dele.
deu perda total. Isso em dois. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Irmão, Jesus Deus entrou abençoe a na sua todos, casa, tá? fez milagres. Deus abençoa. Deus proteja a vida de cada um. E a mensagem foi pregada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoa em nome de Jesus.